conjuntura ou contexto econômico. Nós vemos hoje a missão sendo feita, irmão Eliel, em muitas comunidades, países, nações de baixa renda, né, onde a pobreza impera. A gente viu aí os vídeos que foi trazido do Natal Missionário e a importância de fazermos algo, de contribuirmos e assim por diante, né? Ainda que eu acredito que nós três aqui, nós não temos chamada para campo missionário, para ser missionário, mas nós estamos fazendo missão, contribuindo, incentivando, fazendo parte dessa igreja aqui, os irmãos ali no rádio, o irmão Claudino, quando está operando a técnica de som, ele está fazendo missão, né? Daquilo que Deus colocou na mão dele. Então, assim por diante. E no contexto econômico, é que tem países riquíssimos, de poder, de um PIB muito alto, né? Sim. Assim que eles usam. Primeiro mundo. Isso. E é difícil de entrar missionário lá. Muito difícil, né? Não por ser um país muçulmano, como nós estudamos nas outras lições, por ser um país ateu, ou que onde o governo é comunista e proíbe a entrada de Bíblia. Não, é porque o poder aquisitivo sendo muito alto, eles não precisam de mais nada. Pregar o evangelho na Suíça é difícil demais. Autossuficiência, eles vivem uma autossuficiência. É difícil demais pregar o evangelho na Suíça. É muito difícil. Mas eu acho que o princípio seria é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Eu acho que o princípio que Jesus está falando é dessa dificuldade de quem tem muito depender pouco. E quando depende pouco, se acha autossuficiente e acha o evangelho irrelevante para si. O texto, eu sei que é uma questão hermenêutica, mas assim, eu já discorri muito sobre esse fundo de uma agulha, já ouvi muita coisa sobre isso, que é uma porta, que é uma brecha na montanha, e que é uma parte da porta que abre, que o camelo passa com dificuldade, porque não é a porta na sua totalidade, mas uma porta pequena, porque a porta maior se fechava no pôr do sol. Então eu já ouvi muitas explicações sobre o fundo de uma agulha. E a mais provável, a meu ver, de tudo que eu já ouvi, até eu já fiz um trabalho sobre isso, agulha do tear, agulha, passava a linha mesmo, que era usada já na época. Aí você diz assim, mas como que um camelo vai passar pelo fundo de uma agulha? É isso que Jesus está dizendo, porque o complemento do versículo é que explica o anterior. Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não quer dizer que o rico não vá se salvar, ele vai se salvar, mas ele encontra mais dificuldade na sua autossuficiência do que o pobre. Por isso que o rico insensato de Lucas 12, ele diz, rico estou e de nada tenho falta. Então esse sentimento é um sentimento não só de possuir bens, mas de ser possuído por eles, porque há pessoas que têm muito dinheiro, mas que não são ricas. Por quê? Porque não se julgam autossuficientes e continuam dependendo de Deus. Então Jesus não está falando só do princípio do dinheiro em si, de possuir o dinheiro, mas de ser possuído por ele. Quando a pessoa está firmado e assentado em cima do dinheiro como o tio Patinhas, ela acha que não precisa de Deus. Então para essa pessoa é como um camelo passar pelo fundo de uma agulha se ela buscar salvação por si só. Não tem como uma pessoa com dinheiro achar que pode obter a salvação por ter dinheiro também. Então tem muitos ensinamentos ali. A impossibilidade humana de conseguir a salvação por mérito próprio é impossível aos homens. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então essa seria uma explicação mais clara, que dá aí o texto a sua conotação original da qual Jesus quis falar. Então não é que Jesus está excluindo o rico, porque quando se fala rico na Bíblia, às vezes ele é acarretado de um sinônimo de orgulho. Por isso que Tiago escreveu no capítulo 2 que são os ricos que vos arrastam para os tribunais e que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Ele não está falando do rico no poder monetário como nós temos hoje. Ele está falando dos opressores da sua época, porque havia duas classes sociais, a classe rica e a classe pobre na época da Bíblia. Não existia classe A, B, C, D, E, F como nós temos hoje. Isso, então não existia essas classes medianas. Ou você tinha muito ou não tinha nada. Era basicamente isso que havia na época de Jesus. Então quem tinha muito, para ele tudo valia e a lei não era vital para si, mas para quem não tinha. Então esse era um princípio. E as nações, como o senhor está falando, muitas nações grandes se fortaleceram explorando as menores, que são os imperialistas. E às vezes essas nações que são pobres continuam mais pobres porque ainda estão sendo exploradas em muitos setores para poder manter aquele país com o
PIB alto. É só você fazer uma análise geológica hoje, geopolítica hoje no mundo, você vai descobrir que muitos países europeus, que são de primeiro mundo, ainda exploram países africanos, dando só o básico, em troca de um mineral, principalmente na indústria de celulares, na extração de diamantes e minérios, e muitas dessas grandes empresas mundiais ainda se valem desse trabalho escravo, dessas guerrilhas armadas que ainda continuam explorando. Então o evangelho entra fácil em países pobres, mas tem dificuldade de entrar em países mais desenvolvidos por causa desse princípio, não do dinheiro em si, mas do orgulho de ser possuído pela riqueza. Então não é errado ter dinheiro, errado é o dinheiro te ter. Outra coisa, irmão Eliel, é aquele versículo da Bíblia: chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Isso. Olhe bem, nós irmãos aqui em Camboriú vivemos num contexto de missões, né? Bem mesmo frisado nos nossos cultos, visitas que nós temos aqui de pessoas de todo lugar do mundo, e nós vimos muito testemunho. O que acontece? Por que se apegam mais a Deus? Eu vi o pastor Adriano chorando, desejou um Feliz Natal para ele, abençoado e tudo, né? E está na pobreza. Mas por quê? Aquela irmã, ela se chegou muito a Deus. A maior riqueza que ela tem é Deus na vida dela. Sim. Então ela está cheia do Espírito Santo. E isso para ela basta. Eu creio assim. Não é mesmo? O que acontece? Se nós passarmos mal aqui agora, vocês vão pegar, eu tenho Unimed, pode ligar, chama uma ambulância aí, me leva. Já daqui a pouquinho tempo estou sendo medicado. Mas e lá no campo missionário? E na África? Então, meus irmãos, lá é Jesus mesmo. Lá é Jesus mesmo. Lá é Jesus que vai resolver o problema. Aí vem aqui, conta, dão testemunhos que assim, de coisas sobrenaturais que Deus fez. Coisas sobrenaturais, como Deus agiu na vida deles, em prol deles, defendendo eles. Eu já vi testemunho de uma comunidade cristã lá na ilha de Marajó, com falta de açúcar, pedir açúcar. Encalhou um navio lá carregado de açúcar. Tiveram que descarregar um pouco de carga. Até nisso. Então, e nós temos falta de açúcar aqui? Não temos. Não temos isso. Se me der uma dor de dente aqui agora, eu vou sair daqui, eu vou achar recurso já. Mas eu já vi testemunho do camarada, do missionário fazer visita, e o rosto do irmão tá dessa altura assim, ó, do dente inchado e coisa. E ele orar, desinchar e o dente ficar normal, como se não tivesse nada. Eu creio nisso? Creio. Eu acho que o nível de dependência vai gerar um milagre. Porque quando a igreja era perseguida, dependia mais. Hoje a igreja está amparada na lei. Não que a gente deva viver perseguido, mas é uma diferença de contexto. Eu me lembro quando eu era criança, a nossa igrejinha levava altas pedradas, mas o culto era muito mais avivado que hoje. Hoje ninguém joga pedra aqui. Se jogar, a polícia já vai lá e já prende. Impressionante isso. Né? E é por causa desse sentimento de... Então, assim, é feliz quem consegue ter tudo nessa vida, no âmbito humano, e consegue entender que o tudo dele é Jesus, e consegue viver com Jesus. Porque a gente pode ter muitas coisas, mas ainda falta algumas, porque a nossa felicidade está nele. Então, pra gente decair e perder o que a gente tem, é muito fácil. Por isso que quando a gente consegue construir uma família, uma vida financeira, a gente continua na dependência de Jesus, dificilmente alguma coisa vai dar errado. Embora a gente está nesse mundo, né? Não vai dar errado por nossas escolhas, né? Provação vai acontecer, dificuldade vai ter, não existe família perfeita. Mas com Jesus é muito melhor sofrer. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. E tem um outro versículo em Eclesiastes que também diz que quando aumenta o dinheiro, aumenta os que ajudam a gastar. Que muita gente fica em roda, né? Isso, claro, todo mundo chega, os primos de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro tópico da lição diz: o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica.